Cara, eu não tenho nem tido tempo de acompanhar muito as coisas porque eu tô trabalhando como um filho da polícia, rapaz. Tu não tem noção. E aí, cidadãos e cidadãs da Chinazuela do Sul Ocidental, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu também tô bom. A gente vai indo dentro do possível. Então, na quinta-feira de manhã, eu gravei um vídeo sobre esse assunto, que eu vou falar agora. Vou falar vários assuntos, mas esse é um deles. Quando eu estava indo tranquilamente para o meu plantãozinho lá no Hospital de Servidores, aqui do Rio. Só que eu normalmente não faço o vídeo assim de imediato quando as coisas acontecem, né? Normalmente eu deixo passar um tempinho, vejo as notícias, as atualizações, vejo o que está rolando ali que não é o correto e depois eu faço. Só que esse vídeo foi tão interessante que eu gravei, a coisa aconteceu na quarta, eu soube na quarta noite quando eu cheguei em casa e gravei na quinta. Mas não sei porque não consegui mandar o vídeo, não consegui botar o vídeo no ar. E aí eu vi algumas inconsistências e resolvi refazer o vídeo hoje daqui do estúdio. Eu ia colocar bastante coisa na tela, mas não vou não, vou só ficar falando bobagem mesmo. Quarta-feira eu fui surpreendido com a notícia de que a Polícia Federal bateu na casa da Carla logo cedo nas madrugas, 6 horas da madrugada, como eles costumam fazer. E quem atendeu foi o filho do Lula, marido ou ex-marido dela, não sei. E aparece aí dizendo que é ex, mas o que ele estaria fazendo na casa dela às 6 horas da manhã? Ela parece que não foi encontrada, não tenho certeza, mas pelo que eu vi até o presente momento, ele estava lá, 6 horas da manhã, na casinha da ex ou pseudo-ex, não sei, não sei, não sei. Porque ou tá rolando alguma mutretinha ali no meio, ou a operação da Polícia Federal vazou e ele foi para lá para tentar eliminar o máximo possível de provas antes da polícia chegar. Daí você me diz o que você acha. Eu não vou botar minha mão no fogo aí por nada. Então, é, aí a gente. Essa coisa foi reverberando por aí, porque obviamente. é, Se a Polícia Federal bate na porta de alguém às 6 horas da manhã, mesmo com o japonês aposentado, alguma coisa está rolando. E normalmente são essas fraudes gigantescas ligadas ao governo. Não haveria de ser diferente. Mas o que o filho do Lula estaria fazendo na casa da ex dele, no meio de uma investigação de fraude? Será que isso é uma tentativa de adulterar a prova? Tentativa de obstruir a justiça? Será? Não, ninguém na família do Lula seria capaz de fazer esse tipo de coisa. Isso é um absurdo pensar esse tipo de coisa. Mas, quando a gente vai ver, uma fraude. A empresa chamada Life Tecnologia é uma empresa que fornece material escolar e kit de robótica para prefeituras do interior de São Paulo. E esses kits de robótica e esse material escolar estavam sendo vendidos com um ágio de 3.500%. Ou seja, se o negócio custava R$ 10, eles te vendiam por 350. Isso faz muita gente feliz nesse meio, né? Porque na realidade R$ 10 o cara tira o lucro dele e paga as propinas de trocentas outras mil pessoas nesse meio e todo mundo enche a burra de dinheiro e nós, otários que pagamos imposto para manter o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação, é que bancamos essa grana. Essas verbas que iam para as prefeituras comprarem esse material era a verba do Fundeb. O dinheiro vinha do Fundeb, Fundo da Educação Básica. Obviamente, como esse dinheiro vem do Ministério da Educação, seu Camilo Santana, ligado ao governo federal, Camilo Santana é do PT,
a necessidade de, como diria assim, intermediários, pessoas que consigam facilitar as coisas. E no caso, era a Carla, cujo apelido na história, né, a forma como ela era conhecida, o vulgo, me amarrei, o vulgo dela era Nora. Por que será que era Nora? Não era para ser ex-Nora, porque já que não é mais aí, é a atual, é a ex, tudo. Era para ser ex-Nora, mas constava como Nora. Isso faz pensar, né? Pois bem, então a Nora era a pessoa que ia a Brasília para tentar agilizar essas liberações de verba. A filha do Lula. O nome da operação era Coffee Break, porque consta lá nos cadernos, gente, eles fizeram a mesma coisa da Odebrecht, do Mensalão. Tem um caderno com os apelidos das pessoas. Né? Tinha Herói A, Herói V, né? Tinha a Nora. A Nora não podia ficar sem o café. Então eles pegavam o café da Nora. Era importantíssimo entregar o café da Nora, que era entregue em dinheiro. Esse dinheiro que saía de algumas prefeituras, né? Normalmente saía em dinheiro, era pego em mãos e era redistribuído. E o caderno com os apelidos está lá. Gente do céu, gente do céu. A princípio eu achei que fosse o Lulinha, mas não é o Lulinha. É o outro. É um dos outros filhos. Ele tem o Luiz, que é o Lulinha. Aí tem o Marcos, que é esse da Nora. Tem, acho que o Sandro. Tem um outro que eu não lembro agora o nome. E tem a Lurian, que foi de uma das puladas, das muitas puladas de cerca dele. Essa pessoa, a Nora, é a esposa do Marcos. Né? Ele coloca aí nessa história que um dos contadores envolvidos nessa rebordosa toda era o mesmo contador que foi contador do Lula até 2016 e que era contador das empresas do Lulinha, da GameCorp. Lembra da GameCorp? A empresa de crescimento multimilionário, extremamente rápido, que transformou um catador de cocô do zoológico em um empresário multimilionário em estalar de dedos. Pois é, foi bem assim. Então esse mesmo contador está envolvido nesta futrica toda. Eu quero ver onde vai parar, porque tem muitos outros nomes envolvidos nesse negócio. Isso é tipo mais um mensalão, né? É mais um escandalão, igual o farrão lá do INSS, que a gente sabe que vai ter muita gente se lascando, porque quem não deve não teme. E se você não deve não teme, por que motivo você está se escondendo? Né? Por que motivo estão blindando o Frei Chico? Por que motivo o STF está distribuindo habeas corpus para todo mundo ficar caladinho lá? A gente sabe que tem história aí, muita história vindo aí por trás dessa bagunça. Vamos passar para um segundo assunto aqui que me interessou rapidinho, que eu acho que dá para a gente falar ainda. Hoje eu me deparei com várias pessoas batendo lá do peito. Aquela coisa, né, que eles fazem no Twitter, né? Dizendo que finalmente a química do Lula com o Trump deu certo. Finalmente os Estados Unidos retirou as taxas, aquelas tarifas extras que estavam sobre o Brasil, e que isso é uma vitória, que mostra que o Eduardo não tá com nada do balaio. Tudo mentira, cara. Tudo palhaçada, tudo mentira. Realmente o Trump retirou aquela taxação que ele considerou interessante, importante na época. Seria uma taxação protecionista para a indústria dele, para ver se a indústria
dava um up. E tentando igualar com os impostos cobrados por outros países de tudo que os Estados Unidos exporta para eles. Então ele colocou essa tarifa de reciprocidade. Só que o que aconteceu? O cidadão americano começou a ter dificuldade de comprar algumas coisas que estavam sendo importadas e a indústria nacional não teve tempo de fazer a reposição de mercado desse material. O que aconteceu? Os preços subiram. O Trump reconheceu que fez caquinha nessa situação e voltou atrás com todas as tarifas. E aí foi a grande vitória do Lula sobre o Trump e sobre a família Bolsonaro, porque ele conseguiu retirar as tarifas. Só tem uma coisa que o pessoal não contou quando começou com essa palhaçada. No Twitter tá o louco. Cara, meu Twitter tem alguma coisa contra mim. Eu abro o Twitter, aparece 250 mil influenciadores esquerdopatas e esquerdementes falando, mas é muita bobagem, é muita idiotice. E isso estava no meio óbvio. Eles só esqueceram de falar que ele só tirou a tarifa da reciprocidade, que era os 10%. Os outros 40% que ele colocou, referentes ao fato de nós termos virado uma ditadura, um país autoritário, comandado por um grupo de... não dá nem para dizer que são juízes, porque daqueles ali só tem um que foi juiz de carreira e não faz parte da corriola. O outro que tem lá, que é juiz, ele não é um juiz de carreira, porque ele largou a carreira de juiz para exercer a carreira política. Ele foi governador, ele foi um monte de coisa, ele foi ministro do Lula e agora ele virou ministro do STF, mas ele nunca foi um juiz de verdade, de atuar pela carreira durante todo o tempo. Né? Diferente do Fux, que realmente foi juiz de carreira e nunca foi político. Eu lembro do Lula falando que nunca ia colocar um amigo ou alguém por ideologia no STF. Teve gente que acreditou. Obviamente eu não acredito em nada do que aquele merda fala. Então, pra mim, já sabia que não ia rolar. Então, por conta desse desvio da democracia que nós sofremos, graças ao excesso de poder dado ao Supremo Tribunal Federal, a alguns de seus representantes, podemos dizer assim, nós viramos uma ditadura. Nós hoje estamos muito próximos. Na realidade, nós já ultrapassamos o padrão da Venezuela, onde todo mundo que pensa contra o governo está sendo processado, preso, intimado, tudo que se pode pensar, para que não haja ninguém da oposição concorrendo nas eleições. Exatamente como a Venezuela faz. E tem os idiotas lá do Caverna. Ô, galera da Caverna, vocês precisam sair daí, cara. Porque vocês estão ficando mais retardados a cada dia. Então tem uma galera lá do Caverna que acha que está perfeito, está normal, está lindo, maravilhoso. Se você for objetivamente olhar, o que acontece? Realmente a nossa tarifa caiu de 50 para 40. Mas vamos supor que você é um americano que importa café para vender aquele chafé que eles fazem lá, né? Porque eles fazem chafé, né? Aquilo ali não é café nunca, mas tudo bem. Você é um importador de café para a galera lá nos Estados Unidos. Ok. Aí o preço da saca de café na Colômbia é R$100. O preço da saca de café do Brasil é, vamos supor, R$100. Preço internacional, commodity. Só que o café do Brasil tem uma taxa de 40% em cima. Então, enquanto você pode comprar o café colombiano a R$100 a saca, o brasileiro você vai comprar a 140. Aonde você vai comprar? Exatamente. Se você for inteligente, óbvio. Se você for doente mental esquerdopata, você vai precisar pagar os 140 e ainda vai achar que está feliz. A situação do Brasil está muito ruim, porque nós viramos uma ditadura. Ok? Entendeu? Nós somos uma ditadura hoje.
A última coisa que eu vou falar é a respeito da saúde aqui no município do Rio de Janeiro, principalmente. Mas, basicamente, a coisa acontece no país inteiro. O conceito da saúde utilizada hoje é baseada na atenção básica. Inventaram a tal da medicina de família e comunidade. Nada contra, acho bacana pra caramba o trabalho que é feito nas clínicas da família e tal, só que, na minha visão, a ideia é muito bacana, mas a execução não. Porque quando você vai numa clínica da família, você tem um camarada que tem uma noção superficial de tudo. É um generalista, tá? Só que ele tem uma estratégia, uma visão mais voltada para a ideia das comunidades. Tá. Só que as crianças nascem e nos 2 primeiros anos de vida, que são os anos mais importantes de acompanhamento do crescimento, não tem pediatra fazendo a puericultura. O nome desse acompanhamento da fase neonatal, lactente e tal, até o pré-escolar, é a puericultura. Não tem médico acompanhando as crianças. As crianças estão chegando nas unidades de saúde com distúrbios que qualquer médico bateria o olho e veria. Qualquer médico pediatra treinado. Aí o que você tem? Você tem um médico de família que de vez em quando vê a criança, porque normalmente ela passa pela enfermagem, ela é pesada, é medida, é encaminhada para tomar vacina e tá tudo bem, mãezinha, tá tudo bem, mãezinha, nariz tá escorrendo, não, tá melequento como sempre, sei lá o que é e tal, mas se não tem nada demais, tchau, toma vacina e rua. Então você não tem o acompanhamento adequado de um pediatra. A ponto de eu pegar uma criança de 5 meses outro dia com mais de 12 quilos, que é o peso de uma criança de 1 ano. Não pode. Mesma coisa o pré-natal. Quem faz pré-natal é obstetra. A enfermagem pode acompanhar o pré-natal porque a enfermagem tem uma visão diferente, uma forma de atuação diferente. Mas a gestante tem que ser vista pelo obstetra todo mês, para ter certeza de que a sua gestação está indo muito bem e pode ser tocada pela enfermagem. Porque se a gestação tiver alguma intercorrência e que ela precise ser passada para um pré-natal de alto risco, etc, etc, quem vê isso é o obstetra. Não adianta querer que a enfermagem obstétrica consiga ver isso e achar que é maravilhoso, né? Elas não foram treinadas como é um médico. A faculdade de medicina tem 8.800 horas de duração, são 6 anos em horário integral. Você tem que se meter em hospital, fazer estágio. Quando você se forma, você vai fazer residência. Na residência, você vai pegar a especialização, são mais 2 a 3 anos. E você não tem esta mesma qualificação, você não tem essa mesma profundidade de estudo nas outras áreas da saúde. No município, médico e enfermeiro ganham o mesmo salário. E esse salário é baixo. Você pode até não acreditar, mas tinha um sujeito chamado César, o famoso pai do Nhonho. O pai do Nhonho foi prefeito aqui no Rio, há muitos anos atrás. Eu não gosto do pai do Nhonho. Não desce. Nhonho menos ainda. Desce. Mas o pai do Nhonho dava pra gente, funcionário do município, reajuste anual. Tu viu lá, a inflação deu 5%, 5% de reajuste para todo mundo. Então nós não perdíamos o poder de compra, pelo menos não tanto, né? Que o nosso salário acompanhava a inflação. Não tinha um aumento real. E a nossa grande briga com ele era que não tinha um aumento real de salário, que não sei o quê. Dizia que não tinha um aumento real porque a gente, no estado, no município e tal, você tem níveis que você vai galgando a cada 3 anos, mais ou menos, que aumenta um pouquinho, uma merreca no seu salário. Então, como tem esse aumento de merreca de acordo com o tempo,
você não precisa de aumento salarial, mas a gente tinha reajuste pelo menos. Quando o pai do Nhonho saiu, que veio esta coisa que hoje está aí, esses reajustes foram bloqueados, a gente nunca mais teve. Para não dizer que a gente ficou totalmente sem, a gente teve uma correção, acho que há uns 4 ou 5 anos atrás, mas não foi uma correção que nos desse todas as perdas que nós tivemos no período. Essa pseudo-correção fez o nosso salário subir um pouquinho. Então, hoje, como médico do município do Rio de Janeiro, com 25 anos de carreira, eu ganho mais ou menos 3 salários mínimos. Mais ou menos. Se vocês acham que isso é um salário bom para um médico, eu garanto que não é, não. Eu garanto que me irrita profundamente isso. O pessoal que entra contratado pelas OSs ou pela Fundação Saúde tem um salário bem melhor do que o nosso. Normalmente um pouco mais do dobro do nosso salário. E eles são contratados para fazer a mesma carga horária e, teoricamente, fazer a mesma coisa. A única diferença é que, como não tem mais o concurso público que existia antigamente, essas pessoas são contratadas por um processo seletivo que você entra na internet, bota lá seu nome, seu CRM, bota lá seus dados e tal, não sei o que, fala rapidamente sobre o seu currículo e pronto, está feito a estratégia de seleção para encontrar gente boa. Então, quando você entra numa UPA, que é uma unidade de emergência, aonde você deveria ter os médicos mais experientes, mais criteriosos, mais bem preparados para pegar o paciente, resolver o problema da emergência dele e dali sim poder transferir, o que você encontra? Um monte de gente que acabou de sair da faculdade, completamente inexperiente, mas que tem lá o seu CRM bonitinho. Então essas pessoas entram no local mais sensível da rede, que é a porta de entrada. Então você tem pessoas ali que não têm experiência nenhuma, atendendo tudo que chega. Você tem pessoas que até têm um pouco mais de experiência, como por exemplo, eu soube me chegou nas mãos um caso de um óbito de uma criança, em que uma das pessoas que atendeu ele tinha 10 anos atendendo como pediatra. Qual é a especialização dele? Clínico geral, é o que ele diz. Na realidade, ele não é um clínico geral, porque para ser clínico geral você tem que fazer residência de clínica. E ele não tem residência de clínica. Ele é um generalista. Ele é o cara que acabou de sair da faculdade e não fez nenhuma especialização. E há 10 anos ele atende como clínico e como pediatra. Uma UPA. Resultado, não soube reconhecer a patologia da criança e a criança foi a óbito. E não foi só ele, foram várias outras pessoas. Uma das pessoas que passou por isso, ela se formou em fevereiro. Não, se formou em janeiro. Foi contratada pela UPA em fevereiro e isso aconteceu em março. Ou seja, ela tinha 2 meses de formada e viu uma criança e também não soube resolver o problema. Por quê? Porque ela não tem experiência, ela não foi treinada, ela não fez uma residência. Pós-graduação não substitui a residência médica. Pós-graduação vai te ensinar algumas coisas, mas não te dá a carga horária e a experiência prática de uma residência médica. Tem seu valor? Sim, claro que tem, óbvio. Se você não consegue fazer uma residência, faça uma pós-graduação. Já é uma forma de especialização, mas ela não tem o mesmo peso. Tanto que o residente, quando termina a residência, ele já pega o seu título de especialista. Quem faz pós-graduação vai ter que, depois da pós-graduação, passar por um período atuando na profissão, dentro daquela área, para depois comprovar esse tempo de experiência para a sociedade daquela especialidade, fazer a prova de título e, se aprovado, pegar o seu título de especialista.
Então, como você tem um salário muito ruim pago na rede, mesmo o salário desses médicos que são contratados pelas OS, por essas coisas aí, mesmo esse pessoal tem um salário ruim, um salário baixo, um salário que não agrega. Então, quando você vai ver na porta, o que, que você consegue contratar? Gente fraca, gente inexperiente. Então, a situação da saúde está muito ruim. E você ainda tem o advento da central de regulação. A central de regulação ela é uma unidade que capta todos os leitos disponíveis para internação na rede e também faz a parte da regulação de pareceres externos. Por exemplo, o cara tem que ser encaminhado para o pneumologista. Então é a central de regulação que pega esse cara lá na clínica da família com a solicitação de acompanhamento de pneumologista, vai procurar um pneumologista para poder marcar para aquele cara e aí, sei lá, 26 anos depois ele vai ter a consulta de pneumo dele. Porque as pessoas não querem mais trabalhar no serviço público porque o salário está muito ruim. E a população que precisa, que não tem como pagar um plano de saúde, não tem como pagar uma consulta particular, acaba sendo obrigada a se submeter a isso, a passar por isso. Então a central de regulação ela capta os leitos e ela recebe as solicitações das unidades para a transferência dessas crianças. De qualquer pessoa que precisa. Eu falo criança porque como pediatra é a minha área de atuação, tudo eu penso em criança. Então, o médico da regulação, o regulador, ou o técnico, porque nem todo mundo que está lá é médico, ele recebe um pedido que está escrito o que o colega lá na porta de entrada escreveu. E muitas vezes o que está escrito ali não corresponde exatamente à verdade. Não que seja de má fé, não há dolo, pelo menos eu espero que não haja. Né? É porque a pessoa não tem o conhecimento. Então, às vezes, ela descreve uma coisa. O paciente tem 12 horas de febre alta, chegou vomitando na unidade, está desidratado, mas ele tossiu uma vez, então eu acho que é uma pneumonia. Então, ele pede uma vaga para uma pneumonia. E ele não viu que a criança tinha rigidez de nuca, tinha Kernig positivo, Brudzinski positivo, que era uma meningite, que precisava de um isolamento. Então, o cara da regulação, ele não sabe o que ele está passando ali na realidade. Ele é obrigado a confiar no que o colega lá colocou. Né? E aí, quando o colega coloca aquilo ali, ele pega aqueles dados que o colega colocou, vê, uma criança com uma pneumonia simples que precisa de uma enfermaria. Então, ele vai procurar onde tem enfermaria pediátrica. Olha, esse hospital aqui tem essa vaga. Então, ele pega e encaminha aquela criança para lá e a ambulância pega a criança e leva. Aí quando o colega que está lá naquele hospital recebe a criança, ele olha e fala, cara, é uma meningite. Eu não tenho isolamento, eu não posso ficar com essa criança aqui, ela precisa voltar. Então isso dá uma confusão, vocês não têm noção. E o que me deixa mais feliz... Não, é pra cima, né? A rir é pra cima, né? O que me deixa mais feliz, eu vou falar até assim pra ver se dá legal, é que essas mulas que estão neste governo já liberaram mais de 450 faculdades de medicina. Estão jogando médicos às dezenas de milhares no mercado com uma péssima formação, pessoal extremamente desqualificado. A intenção parece, na minha visão, que é nos transformar em uma grande Cuba. Um monte de médico sobrando no mercado, fazendo o valor do salário cair, porque é oferta e procura, né? Onde você tem mais, né? Você tem redução do preço do salário, né? Isso é óbvio. Por que não, o salário de juiz é alto? Quantos juízes tem aí? O que é necessário para ser juiz? Consegue entrar sem concurso público? Perdão. Agora médico?
Estão formando aos montes. São 450 faculdades de medicina jogando na faixa de 60 mil médicos no mercado por ano. Está muito difícil, o salário está muito ruim, a concorrência está ridícula. E me lembra na minha outra área, que é a música, né? Que às vezes o cara tá lá no barzinho se fudendo, tocando a noite inteira por 300 conto. Aí chega um cara e se oferece por 150 mais uma cerveja para tocar no lugar daquele ali. Porra, 150 mais uma cerveja, óbvio que o cara é um pé rapado que tá querendo tomar o lugar do outro. Mas se o cara do bar vai fazer questão de pagar 300 pro outro, ou vai preferir pagar 150 com a cerveja para aquele Zé Mané? É o que está acontecendo na medicina, a mesma coisa. A gente tem muito médico se formando e em breve nós vamos estar como os cubanos, dirigindo Uber, dirigindo táxi, rodando nas áreas turísticas, não aqui no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro se você for rodar na área turística você vai levar tiro, né? Então assim, mas em Cuba você vai ver muito médico ali esmolando $1 para medir tua pressão nas áreas turísticas. É médico, formado como médico lá. Tudo bem que o curso dele ainda é pior do que o nosso. São muito menos preparados. Existem médicos bons? Existem. Mas não é a maioria. Bom, já falei para caraca. Então, por hoje chega. Eu já estou aqui no estúdio há um tempão. Eu gravei umas vozes aqui, uns vocaizinhos de uma música bacaninha. E agora eu falei desses 3 assuntos aí para a gente se divertir. Valeu? Vou finalizar o vídeo aqui. Vou deixar um grande beijo para todo mundo e torcendo para que aquele senhor não resolva mandar me prender. Ainda bem que meu canal é pequenininho, ninguém conhece, ninguém vê, então eu não fico muito com medo de parar na cadeia por causa dele, não. Mas sei lá, né? Tudo pode acontecer. Então, se o careca não me prender, beijos e até o próximo vídeo. Fui!